Olá, pessoal! Passamos um tempo desaparecidos fazendo mudança, mas aqui estamos outra vez com a continuação dessa arte do deus romano Mercúrio. A carvão, com os muitos materiais que eu costumo usar. Já fiz outros 2 vídeos antes, então podem ir lá olhar se quiserem. E aqui é a continuação dessa parte do braço e do caduceu. Eu já havia comentado sobre essa borrachinha em formato de lapiseira, que é bastante fina e obviamente se usa para alguns detalhes finos que a borracha grande não permite bem. E como é carvão, então eu tenho diferentes opções para usar o carvão. Pode ser a barrinha, essa barra pura de carvão, ou então em formato de lápis, que aí se pode apontar e deixar mais fina a ponta. Aí também permite alguns detalhes mais que na barra é difícil de conseguir. Então aqui passando bem rápido, né? Porque na verdade essa parte das asinhas do caduceu e aí todos os detalhes da serpente que aparece é bem detalhado. Então eu fui e voltei várias vezes buscando cobrir todos os detalhes. São bastantes detalhes, essa é a verdade. E todo o jogo é muito de sombras, né? Porque essa é a graça do carvão. Então, quanto mais se capricha nos jogos de tonalidades, gradações entre o preto e o branco, ou cinza, se quiserem chamar, né? Quanto mais refinado for isso, mais detalhado melhor, porque essa é a graça desse tipo de obra. E como dá para ver bem, o carvão é muito macio, se espalha muito fácil e embora tenha materiais para ajudar a espalhar, no geral eu gosto de usar os dedos, aí vai ficando assim, uma sujeira só. E toda essa preocupação com detalhe é fundamental nesse tipo de obra. Para isso, a borracha fina, mas também um lápis de carvão fino, que de vez em quando precisa ir fazer a ponta para voltar a trabalhar os detalhes. Se torna não só mais realista, mais próximo ao real, mas também mais ressaltado no seu forte, que é justamente o contraste entre esses dois mundos, que é o branco e o preto. E essa é a graça do carvão. Ele é muito intenso no preto e, obviamente, pode gerar muito esse contraste. Acho que eu não comentei ainda dessa escovinha que a gente usa em desenho para tirar os restos de borracha ou restos de carvão que já não tem a ver com a obra, mas sem estragar a obra, né? Tem que ser passado também de forma suave. E é importante perceber que nesse caso eu estou seguindo uma imagem que já me dá essas gradações, que já me dá esses contrastes. Eu não tenho que inventar. E na verdade eu escolhi essa imagem bastante pelo jogo de luzes que ela tem. Ou seja, quanto mais interessante for, mais carregado nesse sentido de contrastes de luzes e sombras, melhor. Porque aí eu tenho de onde tirar informação para colocar na minha obra. E é isso que eu faço, na verdade. Eu vou olhando e tentando replicar na arte. E é por isso que muitas vezes eu volto ao mesmo lugar. Não porque eu acho que tenha ficado errado antes, mas sim que ainda tem alguns detalhes que eu não percebi antes, que eu deixei passar. Então eu volto aí e tento dar mais detalhe, mais realismo. E por isso que arte não pode ser um processo com rapidez ou com pressa, porque simplesmente a gente não vai conseguir chegar a tudo aquilo que a gente poderia, porque leva o seu tempo. E como a ideia é fazer um jogo, um contraste de luz e sombra o mais expressivo possível, às vezes eu decido mudar. Por exemplo, aqui o fundo era todo escuro e eu resolvi que deveria ser uma parte mais escura e outra mais clara, para dar mais ênfase no objeto que está na frente, que é o caduceu. Não cheguei a terminar isso, mas em breve eu vou terminar e vocês vão poder ver. Compartilho com vocês um pensamento que eu tenho geralmente, é que o carvão ele é um pouco estranho, muitas vezes por esse excesso de sujeira que ele faz,
Ele é muito maleável, muito macio. E, em geral, quando a gente começa, dá a impressão de que é só uma sujeira, que não vai ficar bom. E a gente vai insistindo até que começa realmente a pegar forma, porque ele é muito maleável, então ele te permite, se você tiver paciência. Não tanto assim, né? Não é um material tão difícil. Mas se você tiver um pouco de paciência de saber onde colocar o carvão na gradação correta, ele vai ficando muito bonito. Porque como é muito maleável, ele te dá muita possibilidade de refinar, de fazer gradações realmente, que às vezes outros materiais não têm. Como eu já testei, o grafite tem muito também, mas o grafite em geral ele não é tão escuro. Eu pelo menos nunca encontrei um grafite muito escuro, quase como carvão, e tem uma consistência diferente. O carvão ele é mais estranho nesse sentido que ele parece no início uma grande sujeira, até que a gente vai trabalhando, polindo e ele vai ficando como a gente gostaria. E sigo conversando com vocês num próximo vídeo.